Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Oi, Ana, boa noite, vai entrando. Sejam todos bem-vindos. Boa noite. Boa noite. Vamos todos entrando. Vamos só dar uma esperadinha para as pessoas poderem entrar, que eu me atrasei hoje. Estava em atendimento, mas é necessário, né? Hoje nós vamos falar da boa e da má consciência. Eu queria abrir hoje o nosso trabalho com uma oração, porque eu acho que falar dessas consciências traz para nós um certo movimento interno, né? Que nós precisamos fazer essa conexão mais forte com a nossa essência, né? Porque a nossa essência que está no comando e nós não sabemos exatamente qual é a dinâmica dela, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Vamos entrando, gente. Sejam todos bem-vindos. Então, eu tenho muita coisa para falar hoje, eu acho, não sei. Eu ainda queria fazer hoje é dia da nossa invocação, eu queria fazer uma invocação. Se possível, a gente fazer uma meditação, vamos ver se dá tempo. Mas pelo menos a nossa invocação nós vamos fazer hoje. E eu quero começar, então, abrir as portas da nossa consciência com uma oração. E a oração é a seguinte: é a oração que tem no meu livro, que foi a primeira oração que eu recebi antes das outras, das invocações para transformar a sua vida. E a minha oração diz assim: Pai, Tu que tens a presença em mim, livrai-me de todo mal. Perdoa meus erros e ensina-me a consertá-los. Mantém minha mente na retidão. Mantém minha consciência lúcida. Mantém minha alma pura. Mantém o amor e a fé em meu coração. Retirai de mim as mágoas e dores, as perdas e os desamores. Ensina-me a perdoar e ser perdoado. Ensina-me a acreditar num amanhã de flores, alegrias e amores. Ensina-me a ver meus dons e a acreditar neles. Ensina-me a ver somente a verdade, a integridade do meu ser. E que o meu ser possa reconhecer-te em cada coisa, a cada momento, em todo lugar. Dai-me a chance de sentir que sou teu filho, agora e para todo sempre. Amém. Eu acho que para mim essa oração, ela fala muito. Ela fala daquilo que eu sou e que eu não conheço, daquilo que eu preciso conhecer, daquilo que eu estou disposto a conhecer, a minha boa e a minha má consciência. Bom, é sempre bom estar aqui, né? Trazer para vocês assim trazendo um pouco de questionamento, né? Porque o que a gente traz é questionamento, eu não sou dona da verdade. Mas a gente estuda, a gente trabalha há 30 anos, né? Mais de 30 anos no campo sistêmico, a gente tem muita experiência, né? De consciências, né? E eu trabalho há mais de 30 com cinesiologia, e a cinesiologia trabalha exatamente as polaridades da consciência, né? Então, esses questionamentos de outros campos de consciência que são diferenciados para nós, né? E quando eu falo diferenciados é porque são mesmos, né? Como vocês sabem, né? Esse trabalho que eu faço de cinesiologia, a base dele é a integração de hemisférios cerebrais. Porque nós somos seres polarizados, é aquela dinâmica sistêmica, positivo e negativo, cérebro direito, cérebro esquerdo. Um é criativo, o outro é lógico. Então, isso faz com que seja um feminino e um masculino. Claro e escuro são as bipolaridades. Mas como reunir e como harmonizar isso, né? E eu sou pioneira dentro dessas duas técnicas no Brasil, tanto de cinesiologia quântica, como de constelação sistêmica familiar. E os dois
trabalham nessas consciências, né? Nessas duas polaridades. E eu trabalhei nesses mais de 30 anos com muito tipo de consciência, né? E a gente aprende muito. Isso não me faz melhor do que ninguém não, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas me faz mais paciente, mais tolerante, mais respeitadora das diferenças, né? E cada vez mais pesquisar a minha própria, né? A minha própria consciência, meu próprio processo evolutivo, né? Que é encarnatório enquanto eu estou aqui vivendo, quando nós estamos aqui vivendo, né? Oi, Márcia, cura quântica, que bom você estar aqui. Coisa que ultimamente anda meio difícil na maioria das pessoas, né? Essa consciência, né? Porque nós precisamos pesquisar qual é o sentido encarnatório da nossa vida, né? Mas eu quero falar de uma base importantíssima, antes da gente falar, é tudo junto, né? Mas eu queria falar de uma base importantíssima para essa compreensão que eu trago hoje, que eu queria, para que vocês possam observar junto comigo. Porque já está provado na física, né, que somos energia. Então, somos uma essência anímico-espiritual. Temos um programa que se estabelece através de um vínculo encarnado para cumprir um ciclo evolutivo aqui na matéria, por um determinado tempo, nós não sabemos quando. E como a energia não se perde, se transforma a cada encarnação, e a gente chama encarnação porque a energia ela vai embora e ela retorna, ela vai embora e ela retorna, porque ela se transforma. A cada retomada dessa energia, que se transforma como um desencarne, né, nós temos de novo uma tomada de consciência em algum espaço-tempo. Talvez um laboratório, quem sabe, né, para definir em cada ser, né, que desencarnou, quem irá encarnar outra vez, qual é o seu plano de vida, o que ele vai fazer. Eu tive algumas possibilidades de testemunhar algumas coisas no rito de passagem de morte do meu pai, por exemplo, que fica para uma outra hora. Hoje tem muita coisa para falar. Então, aí você encarna no outro corpo físico para poder realizar as tarefas que o ajudarão no processo evolutivo de suas tarefas, né? E assumir o seu destino aqui na Terra. Então, o nosso corpo ele tem um ciclo natural. Aliás, todas as coisas vivas ela tem um ciclo. Nós nascemos, crescemos e morremos. Mas, nesse meio tempo, a essência tem um caminho infinito e ela é imortal. A única coisa que perece é o corpo, é a matéria. É um programa de computador que não se perde. Eu vejo dessa forma, né? Porque quando você trabalha constelação, você vê os campos sistêmicos, você vê as ressonâncias, você vê o campo se manifestando no fenômeno, né? Selene, poderíamos dizer que somos então seres espirituais encarnados? Se assim quisermos chamar, pode ser que sim, né? Porque nomes a gente pode dar em qualquer coisa. Por exemplo, colher poderia se chamar mexedor e não colher. Por que chama colher? Né? Nome é uma coisa. Por que eu chamo Selene? Mas Selene é o que me representa? Não. Selene é um nome que foi dado pela minha mãe. Mas a minha essência pode ter outra afinidade com outra coisa, né? Isso é mero acaso. Eu falei para vocês sobre os campos mórficos. Até eu fiz uma outra live semana, acho passada, retrasada, a respeito de campos. E as ressonâncias e como isso se interpõe nas nossas vidas, né? Das várias camadas de ressonância que temos ao redor do nosso corpo, que são como ondas, né? Frequências, né? É como uma estação de rádio, você sintoniza a estação, cada uma tem um som, cada uma tem uma vibração, cada música traz para você um sentido, desperta em você uma manifestação, uma emoção, um sentimento. Assim somos nós, só que nós não temos essa percepção. Então, nosso corpo são como ondas de frequência que captam e expulsam, né, para o nosso universo pessoal aquilo que nós sentimos dentro de nós.
E nessa ressonância é que nós espelhamos e atraímos coisas. Mas claro que isso é uma rua de mão dupla, né? Eu recebo, decodifico, eu entendo o processo da minha maneira, que pode ser da maneira diferente para o outro, emito e atraio de novo. Então, eu recebo, decodifico, emito e atraio de novo. É um ciclo. Isso funciona desta forma. Uma nova frequência eu vou atrair. Vai depender se eu mudei a minha frequência ou não. Pode ser que eu não mude. Estamos dentro de um holograma, não podemos esquecer disso. Então, esses compartimentações emocionais, elas são perpetradas, digamos assim. Assim como todo o universo, né? Não é só nós, seres humanos. Por isso é que no campo das constelações nós podemos perceber aquilo que nós ressoamos quando ele se manifesta no campo, a emoção que está dentro desse contexto holográfico, dessas informações que estão dentro de nós. Se alguém tiver alguma dúvida, eu estiver dificultando muito, podem perguntar, tá bom? Bom, dentro da metafísica, por exemplo, o campo que envolve e impregna os sistemas vivos, seja qual for, inclusive nós, tem o nome de corpo etérico, né? Acho que vocês já ouviram falar em corpos, né? Esse é um dos corpos que contribui para a formação final da nossa forma física, digamos assim. Porque cada corpo que nós temos, e o último é o físico, né? É um processo que vem e se materializa, né? São várias informações de todos os nossos registros acásticos que vão materializar essa Selene que está aqui hoje falando com vocês sobre essas coisas, porque ela já tem outros conhecimentos, além dos que ela já adquiriu nessa vida. Tem gente que vem com poucos conhecimentos ou que não se trabalhou nas vidas encarnatórias. Esse é o processo evolutivo. Porque cada corpo fala uma linguagem diferente e te coloca em contato com outros níveis de consciência e de pensamento. Sempre de uma forma evolutiva. Nós não viemos aqui para evoluir. Só evolui quem para de pesquisar, quem para de se procurar, quem para de se conhecer, quem para de se melhorar. Que nós viemos aqui para evoluir. Evolução é melhoramento, não é involução. Involução é voltar para trás, é humano voltar a ser bicho, digamos assim, né? Falta de consciência. Sempre de forma evolutiva. Por isso é necessário essa necessidade que nós temos dessa busca pessoal pelo autoconhecimento. Gente, boa noite. Muito obrigada por estarem aqui. Oi, Gorete, tudo bom, querida? Então, onde entra a boa e a má consciência? Bom, dentro de estudos mais avançados, à medida que compreendemos a nós mesmos de forma plena, que é ralar, né? Porque nós estamos aqui uma vida inteira e vamos morrer sem nos conhecer direito. Porque isso é um processo de muitos e muitos e muitos, né? Encarnações, digamos assim. Quando adquirimos essa maior compreensão a respeito do universo que nos rodeia, né? Cada um de nós nasce com um código, que nós podemos chamar de DNA, né? Mas ele é apenas um manual de instrução, que vem com informações que precisam ser executadas. Entendidas, compreendidas, experienciadas e pesquisadas, né? O que varia é o que nós decodificamos com o que entendemos, e isso é o que é mais complexo. Vamos ver aqui, tem uma pergunta. Como incluir irmãos abortados, mesmo sem que os meus pais o façam? Não são abertos à constelação
e não inclusão desses irmãos interferem na nossa vida profissional? Esse não é o tema hoje, mas se der tempo eu volto, você, por favor, replica a pergunta, só para eu não perder o fio do meu pensamento da boa e da má consciência, tá bom? O que varia é o que decodificamos com o que entendemos, e isso é o mais complexo. A decodificação do que você entende é diferente do que o outro decodifica, e porque ele entende diferente. Nós somos um universo feito de células, enzimas, hormônios, átomos, né? Que provocam reações químicas. Tudo isso está funcionando ao mesmo tempo em que pensamos, agimos e sentimos. Descobriu-se no século XX um experimento, né, da dupla fenda, que foi falado e tal, o comportamento ondulatório dos elétrons, né? E descobriram que os elétrons, eles exibiam simultaneamente comportamentos complementares de ondas e partículas. Os elétrons não é só uma partícula e nem só uma onda. Ele apresenta os dois elementos. Isso prova, mais uma vez, que nós temos essas duas polaridades dentro de nós e temos esses dois elementos, que seriam um bonzinho e um mauzinho, o positivo e o negativo, o claro e o escuro. Outra vez. Bom, isso que eu estou falando aqui está detalhadamente explicado num livro do médico americano, Richard Gerber. Ele escreveu um livro fantástico chamado Medicina Vibracional, que é maravilhoso. Acho que em 88 que eu li esse livro, bastante tempo. Para mim, ele deixou tudo muito claro, porque nessa época eu estava ainda nos estudos da cinesiologia, do entendimento da matéria, das polaridades, né? E de como o corpo reagia a essas emoções, a essas sensações, às manifestações, porque tudo é um pacote só. Nós não somos uma coisa só, nós somos corpo, mente e espírito, né? E essa trindade nossa, unificada, é que faz um equilíbrio daquilo que nós temos para uma evolução perfeita. Mas quando um desses elementos está em desequilíbrio, não existe harmonia dentro desse ser. Bom, ele deixou muito claro que vivemos e vemos hoje nos campos mórficos, na forma das pessoas se relacionarem, né? Bom, o que eu aprendi com a minha experiência, que eu queria falar um pouco para vocês? Que nós somos seres polarizados e temos programas que vêm com o nosso nascimento. É o nosso DNA, né? Mas nós temos o RNA, que é a confecção desse projeto. E é nesse RNA que tudo se modifica. Porque aí entra uma série de outras questões, como epigenética, por exemplo, né? E essas imagens, elas são do nosso campo geracional, genético e transgeracional, né? Mas isso é muito relativo, porque quando você está ligado ao movimento do seu sistema de crença, quando você nasce, você traz esse manual, né, de instrução, que é o DNA, mas infelizmente você não lê, né? E quando você não lê, você fica ouvindo coisas à sua volta. Essas coisas que você absorve como verdade, né? As verdades, ditas verdades, muitas vezes impostas por pessoas que você julga importantes para você. E que, na realidade, naquela época, na tua infância, por exemplo, essas pessoas eram seus professores, eles eram importantes realmente. Eram os pais, eram os avós, eram os tios, né? Os padrinhos. Você acreditou nelas. Como se você fosse... como se aquilo que elas dissessem para você fosse o melhor programa para você, né? E você confiou naquilo. Porque o maior, ele tem uma hierarquia, ele chegou primeiro, ele tem um empoderamento. E a criança acredita. Aquilo que ele vê dentro de casa, que ele vê no comportamento social, ele acredita aquilo como verdade. Principalmente se ele já tem um DNA, um programa
já preparado para ativar aquela situação que ele precisa transformar. Bom, ao longo da vida, isso continua acontecendo, né? Na escola, na faculdade, nos grupos sociais, inclusive na maioria das vezes, para você ser aceito dentro de um grupo, você muda a sua conduta. E com isso você muda o seu destino, muda a sua história muitas vezes. E às vezes é aí que você sai do rumo, do caminho evolutivo da sua alma. E é nesse ponto que entra a boa e a má consciência. Tudo para ter pertencimento e para ser incluído, óbvio. Nós sempre queremos pertencer a um grupo. Ninguém vive isolado, né? Isso é verdade. Nós vemos isso nos jovens, né? Que vão atrás dos amigos. E na minha época, quando eu era garota, a gente tinha uma frase que eu ouvia falar assim: diga-me com quem andas que eu te direi quem és. Quem já não ouviu essa frase, né, gente? Eu me lembro que eu era apaixonada por um rapaz quando eu tinha uns 15 anos, mais ou menos. Um rapaz bom, de boa família. Meu pai era amigo do pai dele. Mas ele tinha uns amigos na rua dele, que gostava dos amigos. Mas os garotos não eram lá essas florzinhas, né? E não eram bem cotados ali no clube, na sociedade. Eram baderneiros, não se comportavam muito bem, fumavam. E fazendo essas coisas de uma forma, invadiam a privacidade social ali ao redor das outras pessoas. E eu terminei com esse rapaz que eu gostava, né? Por isso, pelos princípios éticos de respeito ao próximo, né? Porque eu pedi para ele não andar com os caras e dizer, mas são meus amigos, eu não ando, eu não faço aquilo, mas eu não queria saber. Eu fui radical, pode ter sido, mas por preconceito, por medo, crenças, muitas vezes a gente se envolve, coisas envolvidas, princípios do certo, do errado, né? Dos valores corretos que aprendi em casa. Mas se você tem uma frequência, por exemplo, na sua casa, com pessoas que agem dessa maneira, que são alcoólatras, que roubam, que são drogados, que têm comportamentos predatórios, né? Você, de alguma forma, esses valores, para você, já é uma coisa familiar, né? Então, você pode não ver isso como uma má consciência, ou como algo que não vai fazer tão mal para você, porque você já acostumou, né? Agora, se você tem uma frequência diferente, se você tem uma outra vibração, se você tem na família esses hábitos errados, você se adapta mais fácil àquilo que é ressonante. Da mesma forma que você se adapta mais fácil às coisas boas, às coisas mais amenas, às coisas menos conflitadas, né? Se você acha isso familiar e normal para você, isso faz a diferença do que chamamos a boa e a má consciência. Por exemplo, o matador de aluguel. Ele acha que o que ele faz é profissão dele. Ele aprendeu isso nas gerações por gerações. Do avô passou para o pai, para ele. Ele não tem culpa, ele acha aquilo correto. Ele acha que ele está fazendo um trabalho. Ele acha que aquilo é um trabalho. Pode ser que ele não tenha culpa e ele acha que aquilo não é uma má consciência. Já o que se vinga e não tem essa crença do que isso é normal para ele, ele vai se sentir culpado, um assassino. Qual é a boa e qual é a má consciência? O preço é dente por dente? Então somos iguais? Somos, no fundo somos. Nós somos mal e bons. Agora, a vibração do que você quer expressar no mundo é que faz a diferença. E é nesse ponto que fica muito confuso para todos essa questão de má e boa consciência. Então você cria um filho e faz tudo por ele. Dá tudo que ele precisa, tenta poupá-lo de tudo, inclusive de afazeres importantes, deixa ele fazer o que quer, não o priva de nada, sem limite. O que pode acontecer depois, quando você disser não? Você terá um amigo ou um inimigo em casa? Quando você passa a mão sobre a cabeça de um filho que faz errado na escola e culpa um professor, quando você o coloca para baixo e humilha diante dos outros,
Que tipo de arrogante, prepotente, ditador, agressividade ele vai expressar no mundo? Qual é a boa e qual é a má consciência? Maior do que a que ele aprendeu? Pode ser que sim. Pode ser que ele fique um monstro maior do que aquele que ele viu o pai batendo na mãe, ou batendo em todo mundo, ou machucando as pessoas, ou agredindo, né? Se ele tem uma vida simples, mais digna, ele pode aprender a lutar com os seus valores e crescer. Nós já vimos tantos exemplos assim. Eu falo isso porque eu aprendi isso na minha história. A minha mãe, a minha avó, eram pessoas humildes, batalhadoras, trabalhavam. E quando minha mãe morreu, quando eu tinha 12 anos de idade, eu já contei isso em uma live, não vou contar isso de novo. Eu assumi a casa. Eu com 12 anos, eu cozinhava, passava, arrumava e até bordar eu sabia. Então eu assumi uma casa. Então, isso é um bom, é uma má consciência. Isso é um bom valor, é um mau valor, né? E hoje eu vejo meu filho fazendo o mesmo pelos próprios filhos, né? Um homem que lava, passa, cozinha, cuida da família, da casa, com dignidade de pai e chefe de família, com responsabilidade. Então, assim, não é porque é homem que não vai fazer. Não tem essa coisa de machismo, de feminismo. Isso é bobagem. Os dois pertencem, os dois precisam se compartilhar, precisam se juntar, precisam se unir, né? Precisam estar no compartilhar, no dar e no receber. Não existe só um que dê, né? Os dois têm que dar e receber. Quando você ensina bons princípios, educação, gentileza, participação, respeito aos direitos dos outros, aprender o que é meu e o que é do outro, e a minha privacidade vai até quando começa a tua, e eu tenho que respeitar os seus direitos, e eu deixo você com as suas ideias, com a sua vontade. Isso é um problema seu, não é meu. Ah, mas Selene, a gente vive em comunidade. Vive. Então eu faço a minha parte de boa consciência. Eu espero que você faça a sua, mas eu não posso impedir, nem posso comandar a sua boa ou a sua má consciência. Eu posso dar exemplos de boa consciência, mas não posso impor a você mudar a sua consciência. Isso é uma coisa evolutiva, pessoal, intransferível isso. Ninguém pode fazer pelo outro. Bom, sem invadir privacidades e respeitando as diferenças de opiniões e crenças. Isso é importantíssimo, porque cada família tem uma forma única e exclusiva de vivência, de experiências, e ela traz essa força para cada ser que nasce. Agora, cada ser que nasce tem a proposta evolutiva de melhorar isso e não continuar e perpetuar o mais do mesmo, tá? Isso, gente, que eu estou falando não tem nada a ver com a educação de uma escola, tá? Muito embora a escola traga conceitos de crenças que podem mudar a cabeça de muitos jovens, né? E elas são muito importantes e delicadas e complicadas. E nós vemos isso hoje, direto, né? Tem gente que está tendo retaliações nas escolas, está sendo... É uma coisa muito difícil. Mas é uma posição muito delicada, porque o que é imposto ao jovem vem de outras cabeças, né? E essas cabeças, elas já têm uma crença, já têm uma família, já têm uma outra história. O que é bom para eles não pode não ser bom para mim. Assim também como os mentores das religiões, né? Que muitas vezes traçam rumos. Nós temos uma coisa dentro de nós que é: Pai, você que mantens a presença dentro de mim. É isso que nós não podemos esquecer. Que essa religiosidade, essa fé, porque fé significa confidelitas, com fidelidade a si mesmo. Então você tem que ter essa certeza de que esse Deus maior, que a gente pode chamar de Deus, essa energia que está no comando do universo, digamos assim, que isso aqui é uma maravilha, né? Ele está no nosso comando, ele está dentro de nós, ele está em cada coisa que nós tocamos, né? Isso eu queria que vocês entendessem um pouco mais, para não ficar nessa polaridade tão agressiva e tão machucada e tão dolorida, que se machucam uns aos outros
desnecessariamente. O que eu quero mostrar, eu gostaria que vocês entendessem como uma boa e uma má consciência, sobre a sua essência. É aquilo que estava falando no início, que é o princípio da evolução espiritual dentro de cada um de nós. Agora eu estou indo um pouco mais além, estou indo nos princípios éticos da boa consciência universal, que já tem dentro do seu programa existencial, né? Eu vejo você como uma centelha divina encarnada, né? Como um ser perfeito, até que você modifique o seu programa. E aí vai depender dessa decodificação que você faz do seu entorno, daquilo que você vivencia. E é isso que você veio trabalhar aqui. Como você vai criar essa boa consciência? Mostrando para o outro que é capaz dentro de suas capacidades pessoais. Que não são iguais, elas são diferentes, mas podem se completar. E começa dentro de cada um de nós. Porque nós recebemos recursos dos dois campos genéticos, digamos assim, dos dois lados, paterno e materno. E cabe a nós definir o que vibrar melhor. Porque materializar, expressar, é vibração, é só vibração. Na hora que eu falo com você, se eu falo educadamente, eu tenho uma resposta diferente, né? Se eu chego para falar com você e já vou agredindo, já vou brigando, a resposta é outra. Existe uma repulsa, uma atração e uma repulsa. E vai depender de como eu vibro. Porque se você me agride, se tiver uma agressividade dentro de mim, eu vou agredir também. E isso não vai dar certo. Então, tem gente que prefere tirar do outro lado e provar a si mesmo que é capaz de virar essa cena, né? E conquistar as suas coisas, conquistar o seu potencial. Vai depender de como a sua consciência foi feita, foi moldada dentro do sistema familiar e social que você viveu. Mas, mesmo assim, você num lugar difícil, de condições difíceis, nós já vimos pessoas que têm a essência que diz: eu quero viver outra coisa, eu quero sair daqui, né? E faz, e vive, e conquista. Nós já vimos muito isso. Nós temos excelentes exemplos. Mas existem milhões de formas de hoje, de conhecimento, de aprendizado. Começa pelo Google, gente. Na minha época era Barça, hoje tem Google. Você vai no Google, ele sabe tudo. Então você tem ao pronto e à hora tudo para se manifestar. Só você que não vai se interessar se não quiser. Então o que eu quero dizer é que o que é bom para mim pode não ser bom para o outro. Mas a boa consciência pede que eu questione se o que é bom para mim machuca, agride ou invade o espaço do outro. Então, tem coisas que nós precisamos nos perguntar antes de nos posicionar. Tudo é uma projeção do imaginário criado, que se torna uma materialização. A gente cria, elabora e materializa, porque estamos num mesmo campo onde tudo circula, né? Então, aquilo que vai voltar para nós na mesma intensidade para que possamos aprender. Relacionamentos é o maior aprendizado desse mundo. Mas o respeito ético é que faz a boa consciência vibrar para a paz universal. E o que eu espero é que a gente use a nossa boa consciência ética, que ética é aquilo que é bom para mim, né? Não é bom para mim, não é bom para o outro. O que faz mal para mim, que me machuca, que me invade, não pode ser bom para o outro. Então, essa é que é a imagem que eu trouxe para vocês, que é uma coisa muito mais de essência do que dessa polaridade que já existe dentro de nós, desse campo, né, de programação que nós, como seres humanos, fomos feitos, é que eu acho que é importante. Bom, alguém tem alguma pergunta? Deixa eu ver aqui se eu consigo responder alguma das perguntas que me fizeram.
Oi, gente querida, deixa eu ver aqui. Todo mundo pode participar, sim. Oi, Gorete, tudo bom, querida Lúcia? Pena que tenho comprado que eu ouvi depois, ok. Bom, então, vamos lá. Alguém fez uma pergunta aqui, que foi Ânima, eu não sei seu nome. Como posso incluir irmãos abortados, mesmo sem que meus pais o façam? Não são abertos à constelação. E a inclusão desses irmãos interferem na nossa vida profissional? Em geral, sim, né? Às vezes eles podem ser incluídos, com certeza, quando nós fazemos uma constelação. Em geral, nós colocamos todos que pertencem. Mortos, excluídos, como os abortados, eles são muito importantes. E vai depender desse campo, porque isso é o que eu digo, é a decodificação que você faz desse campo. É aquilo que você veio manifestar aqui. O que você veio manifestar, na realidade, é um entendimento mais sistêmico a seu respeito e do universo, do mundo, né? E essas questões que acontecem entra nessa boa e nessa má consciência, no momento de culpa, porque eu vivo e o outro não teve oportunidade, porque eu conquistei e o outro perdeu, né? E onde que fica isso? Onde fica você? Em que lugar fica você? E o que prejudica você? Isso só vai depender desse teu programa, que você veio manifestar aqui nessa encarnação. E cada um de nós tem um programa diferente. E nós estamos aqui exatamente para nos conhecer e para incluir a todos aqueles que pertencem ao nosso campo de família e perceber que mesmo essas almas que foram abortadas, elas tinham um processo. Elas estavam a serviço de alguma coisa também. Cada caso é um caso. Então é muito difícil eu generalizar e dizer para você que pode ser isso ou pode ser aquilo. A constelação não é algo que nós podemos nortear ou de uma forma mental elaborar e dizer, é isso porque é isso e isso. Não, não existe. Cada campo familiar, ela traz uma história, tem um segredo, tem uma dinâmica pessoal inerente de que é a evolução do todo dessa família, né? Então, quando essa família, ela passa por determinadas perdas, como eu passei pela morte da minha mãe, tem também uma situação por que e para que ela morreu. E o que nós ganhamos, o que nós perdemos, o que nós crescemos e o que nós não crescemos com relação a isso. Porque tudo é um aprendizado, tudo é um processo evolutivo. Ninguém vem aqui por nada, né? Então eu não posso te dizer se isso é ou não. Teria que fazer a sua constelação. Você teria que fazer a sua constelação para ver exatamente qual é a dinâmica que atrapalha a sua profissão. Mas, em geral, isso pode ocorrer sim, tá? Não sei se respondi, mas eu acho que seria interessante você fazer a sua constelação. Porque tem muita gente que tem medo, né? De mexer nessas coisas, de olhar. Mas olha só, se a gente não mexer, nós não colocamos ordem. E a ordem vem da boa consciência de que você percebe o quanto que essas pessoas são importantes dentro do seu campo familiar, são importantes na sua vida e fazem parte de você, sim. Porque nós não podemos negar aquilo que é ruim e aquilo que é bom. Nós não precisamos conviver, nós não precisamos repetir. Nós estamos aqui para mudar, para melhorar. Então, nós precisamos harmonizar. Isso, sem dúvida alguma. Lúcia, obrigada. Que bom saber que você gosta de me ouvir.
porque às vezes eu fico preocupada de não estar passando para vocês aquilo que eu gostaria de passar. Bom, gente, eu queria saber se vocês têm mais alguma pergunta a esse respeito, sobre a boa e a má consciência. Se vocês têm mais alguma pergunta. E eu gostaria de encerrar hoje o nosso trabalho com uma invocação, né? Porque hoje é o dia da nossa invocação e falando da boa e da má consciência, eu acho que nós podemos ter essa vibração mais sutil, mais amorosa dentro de nós nesse momento, para que a gente possa plasmar no universo, né? Uma paz nos corações, né? Estamos nos momentos muito quentes no mundo inteiro, né? Bom, quem perdeu o início, quem perdeu o fim, não se esqueçam de ir lá no YouTube, se inscrevam. Todas as lives ficam lá no YouTube e vocês podem assistir a hora que vocês quiserem. Bom, nós vamos ler hoje a cura número 15, ajudar a evolução da humanidade. Então, o objetivo é esse mesmo, né? Nós estamos aqui para ajudar a evolução da humanidade, porque nós fazemos parte dessa humanidade, nós somos seres humanos, né? Então, vamos ver o que a cura 15 nos fala, página 85, para quem tem o livro. Vamos pegar aí e eu vou ler para vocês. Ajudar a evolução da humanidade. Faça-se a luz. Invoco aqui neste momento para que o portal sagrado de transformação da humanidade se faça, abrindo todas as portas universais da evolução da grande cruz cósmica de luz, em nome do Divino Espírito Santo e dos mestres da grande fraternidade branca. Que as hierarquias divinas do amor universal estejam presentes no dia a dia de cada ser humano sobre a face da Terra, mantendo a mente de toda a humanidade no caminho correto. Que o verdadeiro amor se abra em nosso peito, no dar e receber, na troca dessa energia pura, deixando que o amor incondicional que há em nosso coração governe as nossas ações. Que possamos estar integrados e sintonizados com a luz que brilha em nosso cérebro, trazendo a clareza, a iluminação a todas as memórias de trevas arquivadas, libertando essas imagens e, em seu lugar, programando novas escolhas positivas em nossa vida, para recuperar assim os arquivos nossos ancestrais de luz e acessar todos os ensinamentos que estão à nossa disposição para podermos dirigir a nossa vida com maturidade, imparcialidade, competência, amor, bondade, determinação e paz interior. Que o ser espiritual de cada um na Terra acorde em todas as células adormecidas pela inconsciência, fazendo as mudanças vibracionais do código genético, trazendo todas as glórias do Pai, céu, cérebro, inteligência e sabedoria, e da Mãe, terra, corpo, disposição, saúde e ação, existentes em cada um de nós e que foram colocadas à nossa disposição em nossa semeadura. Que façam as transformações do código genético e os padrões limitantes do DNA, colocando-os em perfeita unidade com a divina presença, em si mesmo, e para dessa forma subir uma oitava no plano evolutivo
da nossa existência. Que toda a humanidade possa entrar em equilíbrio em todos os seus corpos, físico, emocional, mental e espiritual, centrados e conscientes de seu centro, não deixando que as limitações do mental inferior o coloquem em disputas inúteis, tirando-os do eixo, do seu centro. Que a humanidade possa descobrir seus verdadeiros talentos e colocá-los em ação para concretizá-los e realizá-los na Terra, junto aos seus irmãos. Sentindo a presença divina, enchendo de luz e paz o coração dos habitantes da Terra. Que este seja o momento da transformação tão esperada em todos os universos pessoais, planetários, em luz, amor e glória. E que seja feita a vontade suprema do meu Senhor e de minha Senhora, porque nossa alma está em ressonância com a divina presença e a sua vontade é também a nossa. Está concluído. Isso chama-se ressonância. Vocês viram, eu embaralhei uma carta e tirei uma carta com uma invocação que resumiu brilhantemente nessa invocação tudo que eu falei para vocês. Eu acho que eu nem precisava ter falado tanto, era só ler a invocação. Mas tudo é necessário. E é muito interessante, cada vez que eu tiro uma carta, uma invocação, e essas coisas acontecem, né? É que você mostra e você percebe o quanto existe esse campo inteligente. E nós não podemos duvidar desse campo inteligente. Nós não podemos lutar, nem menosprezar. Bom, eu acho que eu disse bastante hoje e queria saber se vocês ainda têm alguma pergunta, alguma dúvida. Ficou claro? Obrigada, querida. Maria Gorete está dizendo, acho seus ensinamentos ricos. Gratidão. Gratidão sou eu, né? Por ter a oportunidade de passar um pouco aquilo que eu adquiri com a minha experiência. E eu espero que o que eu faço aqui toda segunda-feira seja uma luz para alguém, né? Porque alguém pode saber tudo, muito mais do que eu, com certeza. Mas muita gente vai dizer, nossa, mas ela falou uma coisa interessante que me ajudou a pensar sobre outra coisa. Ou caiu uma ficha sobre algo importante na minha vida. Então nós estamos aqui para isso. Para ajudar o outro. Para mostrar ao outro que existem novos caminhos. E o caminho se faz com amor, com respeito e com alegria no coração. Gente, é um prazer estar aqui toda segunda-feira. Não esqueçam de dar o seu like, não esqueçam de se inscrever lá no canal do YouTube, para eu saber também se devo continuar ou não, se está agradando também. E podem escrever nos comentários se vocês têm algum tema importante ou tem alguma coisa que vocês gostariam de saber que eu posso trazer, algum tema importante, tá bom? Muito obrigada a todos, uma boa noite e até segunda-feira que vem.